Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de se inscrever no canal, também não esquece de deixar teu joinha e também não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, parentes, enfim. Como eu sempre falo, né, que Deus possa te usar grandemente aí, mandando esses vídeos para alguém, né, aquela pessoa que Deus tocar no teu coração. Talvez essa pessoa está precisando muito ouvir essa mensagem. Como eu sempre falo, né? Às vezes essa mensagem não vai falar nada com você, mas talvez alguém que você conhece está precisando ouvir. Então que você possa ser esse instrumento aí nas mãos do Senhor. E como vocês estão vendo, né? Estou toda produzida, nem tirei o chapéu para gravar vídeo. Eu falei, eu vou gravar assim mesmo. É como vocês sabem, né? Eu estou apaixonada por chapéu. Gente, eu já tenho uma coleção, uma mini coleção, não é uma coleção grande, mas eu pretendo comprar muito mais chapéu. Ah, eu tô apaixonada, gente. Eu amo chapéu. E de um tempo pra cá eu comecei, sabe, comprar. Fica legal nas fotos, fica legal pra gente sair, alguma coisa, assim, vai na praia, coloca um chapéu, vai em algum evento que possa, né, usar o chapéu, você coloca um chapéu, o look fica maravilhoso. E eu tô apaixonada por chapéu, sabe? E só que vamos falar aqui, né? Deus colocou no coração. Como vocês sabem, eu tenho gravado bem pouco aqui pra vocês, né? Começou o ano, eu acho que eu gravei, se eu não tô enganada, um vídeo depois que eu voltei, se no máximo 2 vídeos, não foi muito, mas eu pretendo voltar, tá, galera? Eu andei dando aí uma relaxada aí nos vídeos do canal. Na verdade, é muita coisa pra mim fazer, então acaba que é tanta correria no dia a dia da gente que acaba que eu tava sem tempo realmente, mas eu pretendo voltar a gravar os vídeos toda segunda-feira, como eu sempre falo aqui pra vocês, né? Foi para isso que Deus me levantou, é para isso o meu chamado e eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E galera, desde o final do ano passado, eu acho que eu comecei, ou foi o ano retrasado, uma coisa assim, né? Acho que do ano retrasado eu comecei sentir isso. E eu não queria trazer esse tema aqui, abordar esse tema aqui com vocês, porque eu ainda não me sentia pronta para falar sobre ele. E eu orava muito a Deus, né? Toda vez que eu pensava em, será se eu toco nesse assunto? Mas eu não sentia que era o momento até agora, né? Deus tocar no meu coração. E eu realmente senti de Deus que eu precisava compartilhar com vocês o que eu tenho vivido aí. Eu sei que muita gente passa por isso, eu conheço muitas pessoas que também sentem isso. E como vocês sabem, né, o canal Experiências da Nath é exatamente isso. É para me compartilhar com vocês as minhas experiências com Deus, né, o que Deus tem feito em minha vida, as curas que Deus tem feito em minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, e toda a minha experiência, a minha trajetória, né, desde quando eu me converti até agora, desde quando eu era criança, né, tudo que eu passei, que foi necessário passar aquilo para que hoje eu pudesse ser essa mulher que eu sou hoje, né? Então, às vezes a gente não sabe o porquê Deus permite a gente passar certas situações, mas Deus sabe e a gente só precisa confiar nele. Eu sei que falar é muito mais fácil, difícil realmente é passar pelo processo, mas devemos sim confiar em Deus e acreditar nele. Então, galera, eu tenho tido crises de ansiedade, né? Já tem uns 2 anos que eu tô passando por isso, né? Agora, esse final de ano, acho que completou 2 anos, não, completou 1 ano que eu tô passando por isso. E eu comecei a sentir essas crises de ansiedade. Na verdade, a ansiedade é um medo que bate na gente, né? De algo que nem aconteceu ainda. Bate aquele medo, aquele desespero. Eu tô tomando remédio, né? E tô fazendo terapia também com a psicóloga. Graças a Deus, isso tem me ajudado muito. Assim que eu comecei a sentir os sintomas, eu já corri e já procurei ajuda, né? Da medicina, já procurei passar numa psicóloga realmente. E isso me ajudou bastante, sabe? A gente, às vezes, tem medo porque vai pensar assim, nossa, eu sou cristão, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu tô passando por isso. E se a gente não cuidar, isso realmente paralisa a gente, sabe? Eu tenho, né? Eu poderia pensar, nossa, eu tenho canal, eu tenho vídeo para mim passar para o pessoal, o que é que eles vão pensar em saber que eu estou fazendo terapia, em saber que eu estou tomando remédio, né, para ansiedade. Mas não,
É algo que vocês realmente precisam saber, é algo que vocês realmente, se você estiver passando por por esse processo, né? Se você realmente também está sentindo ansiedade, depressão, seja lá o que for, você precisa procurar ajuda. E é necessário a gente procurar ajuda. Deus, ele cura, ele restaura, ele ajuda a gente. A gente sabe que a gente não está só, mas é importante a gente pedir socorro. E saber a hora certa disso, né? Não esperar se agravar demais, sabe, a ansiedade ou se agravar demais a depressão na sua vida para que você peça ajuda, mas que você, quando você perceber que você realmente está começando, igual eu, quando eu comecei, senti chorar do nada, um medo terrível que estava me dando, opa, espera aí, sabe, tem algo diferente, tem algo errado e eu preciso procurar ajuda. E se eu fosse pensar nisso, não, meu Deus do céu, o que é que o pessoal que me segue vai pensar, né? Eu tô fazendo terapia, não. Realmente é isso, sabe? É entender que vocês, assim como eu sou cristã, tenho Deus, sou uma mulher de Deus, porque tem muitas pessoas que acreditam que ter ansiedade ou ter depressão é falta de Deus e não é assim, sabe? A gente sabe disso, que não funciona desse jeito, sabe? Então são coisas ali que a gente vai acumulando dentro da gente, que às vezes não compartilha com outras pessoas, e quando a gente vê ali, virou uma bola de neve dentro da gente, e a gente ali se encontra depressiva, se encontra com ansiedade. Então, eu falo para vocês que desde quando a Ana nasceu, algo estranho já estava acontecendo comigo, né? Eu já gravei vídeos aqui falando com vocês, abordando esses assuntos, que eu tinha muito medo. Eu tava com muito medo até de amamentar, eu tinha medo. Eu tinha medo de procurar na internet se acontecesse da minha bebê se afogar, como era que eu fazia para poder socorrer ela. Eu tinha medo disso, para vocês terem noção de como é grave essas coisas, sabe? Então, assim, eu tinha muito medo de procurar, porque eu achava que se eu procurasse, aquilo ia acontecer de verdade. Mas se eu só pensasse aquilo, ninguém ia saber, sabe? Então eu tinha muito medo de que acontecesse algo com ela. E quando ela nasceu, porque eu passei por todo aquele processo ali, né, que eu quase morri quando eu tive ela, então eu tive muito medo, eu passei praticamente ali até ela completar 1 ano de idade, que foi o ano que eu fiquei em casa também, isso também acho que piorou muito, sabe, tudo. Esses sentimentos, como eu falei para vocês, foi bom como mãe, mas como mulher não foi esse período que eu passei em casa cuidando dela. Mas foi muito bom como mãe, sabe, gente? Eu não, tipo assim, eu não me arrependo, mas eu sei que isso ajuda muito a gente se sentir deprimida, sentir sentimentos ali que acaba dando impulso para esses outros sentimentos ali, né, brotarem dentro de você, a ansiedade, a depressão. Então, por isso que a gente precisa cuidar muito, né? E assim, esse medo que estava dentro de mim, ali já era para mim ter procurado ajuda, era para mim ter falado com alguém. E eu não falei, eu guardei aquilo dentro de mim. Eu queria dar mamar para minha bebê somente quando tivesse pessoas ao redor. Eu dava mamar quando não tinha ninguém, quando meu esposo ia trabalhar, que eu ficava sozinha em casa. Eu dava mamar para ela, mas era muito assustada. Vocês não fazem noção o quanto eu tinha medo de amamentar minha filha quando eu estava sozinha. Só por causa do processo de tudo que eu passei ao ter ela, eu não tive nenhum acompanhamento de ajuda assim, porque é processos que a mulher carrega ali dentro dela e às vezes não tem nenhuma ajuda, assim, ela passou por isso, né? Porque ao contrário da gestação do meu filho para a gestação da minha filha, eu tive uma gestação muito boa, muito tranquila. A do meu filho não. Eu e meu esposo não eram evangélicos, eu passei muita coisa, sofri bastante na gestação e eu sei que ele sentiu muito isso dentro da minha barriga. Até falei já para vocês, né, que eu tive na gestação do meu filho, eu tive depressão pós-parto, tudo essas coisas. E só que na da minha filha foi tudo tranquilo. Meu Deus, nossa, o meu marido estava ali o tempo todo do meu lado, sabe? E eu agradeço muito a Deus pela transformação que Deus fez na vida dele. Ele realmente ficou do meu lado o tempo todo, desde da descoberta da gestação até o final. Ele assistiu o parto da minha filha, uma coisa que ele não fez com meu filho.
Então ele teve ali o tempo todo, sabe? Então não foi falta disso, mas o fato de eu ter quase morrido, ali eu precisava de ajuda, sabe? Ali eu precisava, acho que eu já precisava sair do hospital já encaminhada já para passar numa psicóloga, sabe? E eu não passei, eu fiquei sozinha praticamente. Então eu comecei a sentir aquele medo desesperador de que, sabe, da morte, de eu morrer, de acontecer algo com a minha bebê, mas eu não contava para ninguém, eu guardava aquilo dentro de mim. E o pior, porque foi guardar aquilo dentro de mim. E aquilo foi crescendo, e aquilo foi crescendo, e eu só pedia a Deus para que Deus mandasse alguém. Eu lembro que eu orava muito a Deus para que Deus mandasse alguém para orar em mim, sabe? Ai, Senhor, manda alguém para orar em mim, para que me cure desses sentimentos. Eu pedia muito a Deus isso. E não via ninguém. E não via ninguém, sabe? Então, assim, é necessário, às vezes, a gente chamar, né? Porque às vezes a gente fica pedindo a Deus para que Deus envie alguém, mas a gente também não vai pedir socorro. E é necessário a gente também abrir a boca, a gente pedir socorro. Ora por mim, eu tô sentindo isso e isso. Porque às vezes a gente fica ali, sabe, com medo, paralisada, mas a gente também não pede socorro, a gente também não vai atrás. E esse foi o meu erro. Foi não pedir ajuda. Foi não colocar para fora o que eu estava sentindo, foi guardar tudo sozinha. O meu esposo não sabia o que estava acontecendo aqui dentro de mim. Ele não sabia que eu estava com medo ali horrível. E isso me fez muito mal. E minha bebê, né, cresceu, tudo, mas aquele medo ali dentro de mim. Aquele medo adormecido ali dentro de mim. Então, quando foi final do ano retrasado, né, o ano passado não, o ano retrasado, que daí começou os gatilhos. Realmente começou os gatilhos, um medo desesperador que me batia, sabe? O meu esposo sem saber o que estava acontecendo, só chorava, só chorava. E eu falei, não, eu sei que tem algo errado acontecendo comigo e eu preciso pedir ajuda. Foi onde eu fui, marquei uma consulta para mim, falei o que estava acontecendo comigo, falei que, sabe, eu precisava de ajuda e realmente fui encaminhada para psicóloga. Hoje estou fazendo terapia, graças a Deus, e sempre o bom de fazer a terapia é que você começa a buscar realmente onde está ali a ferida para você tratar, sabe? E eu confesso para vocês que depois que eu comecei a fazer terapia, me ajudou muito, sabe? No começo até tive mais gatilhos, né? Até o meu esposo falou assim para mim, Natália, o que está acontecendo depois que tu começou a fazer passar na psicóloga, tu começou a ter mais gatilhos, né? Tu começou a ter mais crises de ansiedade. Porque no começo, que eu tava ali conversando com ela, colocando para fora, eu tinha que mexer onde tudo começou, eu tinha que mexer naquela ferida, sabe? E por causa disso, você acaba despertando aquele sentimento que está ali dentro de você e realmente eu comecei a ter mais crises, mas eu comecei a aprender a lidar com elas. Eu comecei a aprender a buscar a solução, sabe? Então, assim, quando eu falo a lidar com elas, não que é fácil lidar com uma crise de ansiedade, mas eu busquei melhorias para minha vida, sabe? Então, eu tô passando na psicóloga, ela tem me ajudado muito, estou fazendo tratamento, estou tomando remédio, mas algo que tem me ajudado muito também é dançar. Eu amo dançar, então eu coloco um louvor, começo a dançar, sabe? Começo a orar, porque tem gente que fala assim, não, tá sentindo ansiedade, é falta de Deus, e não é falta de Deus. O que as pessoas precisam entender é que a ansiedade, depressão, essas coisas não é falta de Deus. Mas muitas das vezes, quando a gente tem a crise, a gente precisa buscar mais a presença dele, sabe? O que me faz ter gatilhos? O que me faz ficar triste? Porque começa tudo aqui dentro, o nosso pensamento, né? Então, quando eu começo a, a ouvir música, louvores, a dançar aqueles louvores, então fazer exercício físico foi algo que também me ajudou muito e tem me ajudado muito. Então, esse ano eu comecei a fazer atividades físicas, fazer caminhada,
fazer, sabe? Então isso tá me ajudando muito, fazer exercício com as meninas. Então isso tá me ajudando demais, sabe? Então assim, você precisa buscar o que faz bem para você, sabe? Se afastar. Eu me afastei esse ano, eu me afastei de pessoas negativas, me afastei de pessoas que pode ali, sabe, ser uma pessoa que em vez de te ajudar, acaba te levando para trás, acaba fazendo com que você tenha gatilhos. E tem coisa chata você ficar perto de pessoas que só reclamam da vida. Então, ficar perto de pessoas que só reclamam da vida não faz bem para mim. Então, eu realmente tenho me afastado dessas pessoas, sabe? Então, assim, que você possa entender o que Deus está fazendo na sua vida. Se você está sofrendo com crise de ansiedade, com depressão, procure a Deus, né, primeiramente, e procure fazer o tratamento certo, procure os médicos, procure a psicóloga, procure, né, para que ela venha entrar com a medicação certa, para que ela venha tratar você. É necessário. Ah, mas, sabe, tem pessoas que têm esse preconceito de procurar psicóloga, de passar, fazer uma terapia, mas isso é muito bom, sabe? Ajuda demais, 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 demais. Isso não vai dizer que você é menos crente, isso não vai diminuir a sua fé, mas você vai entender o quanto isso é importante para você, nesse processo que você está passando, sabe? E isso me ajudou demais, 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 sabe? E tem me ajudado muito, e eu agradeço muito a Deus, né? E era um tema que eu não queria trazer aqui para vocês ainda, porque eu estou passando pelo processo. Geralmente eu quero trazer coisas aqui para vocês que eu já passei, que eu já tô curada. Eu queria estar gravando aqui para vocês assim, gente, Deus me curou da ansiedade, mas isso ainda não aconteceu. Mas eu tenho muita fé em Deus. Eu sei que nada é impossível para Deus. E eu sei que o porquê Deus está permitindo eu passar por isso, sabe? Porque se eu não passo por isso, não tem como eu ajudar vocês. Não tem como eu abordar esse tema aqui. Como era que eu ia abordar esse tema aqui de ansiedade se eu não passei por isso, sabe? Porque é muito fácil falar, né, para quem nunca teve. Porque tem pessoas que falam assim: "Ah, não, ansiedade é frescura, depressão é frescura". Eu já escutei isso de pessoas falando, sabe? E não é frescura. É a nossa alma gritando. Nossa alma gritando por socorro, seja o medo do que ainda não aconteceu, seja mágoas, sabe? Aquela coisa assim. Porque assim, quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu quero ficar sozinha. Tem gente que tem crises e quer conversar, quer falar. Eu não, eu quero ficar sozinha. Eu prefiro ficar sozinha, eu choro, eu tenho meu momento ali com Deus, de conversar com Deus. E eu prefiro, sabe, buscar um louvor, buscar adoração e dançar. Porque você tem que procurar fazer coisas que vão te ajudar, sabe? Se for fazer exercício, vai fazer exercício. Se for dançar, dança, sabe? Se for louvar, louva mesmo com todo o teu coração. E eu quero deixar o versículo aqui para vocês, né? Que se encontra, é um salmo que tem me ajudado muito, né? Que eu tenho orado muito por esses dias. Então, assim, é o Salmo 91, que fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Só até aqui, né? Que você possa confiar em Deus. E aquele que descansa no Senhor, ele tem a certeza que nada é impossível para ele, sabe? Que nada é impossível para o nosso Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir, sabe? Então, que você possa confiar em Deus, que você possa se entregar para Ele, que você possa deixar Deus trabalhar na tua vida e que você se permita ser curada, sabe? Curar a sua alma, a sua mente e o seu coração. Um grande beijo, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.